Olá pessoal, estamos aqui para gravar uma aula de Química. O conteúdo que nós vamos começar a abordar, como vocês estão vendo aqui no meu quadro improvisado, é função química, certo? O que seria uma função química? São substâncias diferentes que têm funções parecidas. Então, nesse caso, a função química que nós vamos trabalhar hoje é a função de hidrocarbonetos. O que é uma função de hidrocarboneto? São substâncias que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Exemplo, os hidrocarbonetos muito comuns, nós vamos trabalhar, exemplo, essa substância, 2 carbonos, no caso aqui 6 hidrogênios. Eu coloquei aqui na fórmula condensada, mas poderia ser dessa maneira aqui, estrutural. Cada tracinho desse, relembrando para a galera que cada tracinho desse representa um hidrogênio. Voltando a lembrar, lá do início das nossas aulas, nós sabemos que o carbono, todo carbono ele faz 4 ligações para ele ficar estável. Os hidrogênios faz 1, os nitrogênios faz 3 e os oxigênios fazem 2 ligações. Então hoje nós vamos aprender o que é a função de hidrocarboneto. Primeiro, vocês já sabem agora o que é que significa. Consertando aqui, hidrocarbonetos são funções, estruturas, que só possuem unicamente carbono e hidrogênio em suas estruturas. O que diferencia uma substância da outra é apenas a quantidade de carbonos e também a quantidade de hidrogênios que contém a substância. Isso implica dizer que também os nomes vão ser diferentes. Então, na parte de funções químicas, vocês vão aprender, primeira coisa, as funções, e depois também vocês vão aprender a dar os nomes a essas funções, a cada substância dessa daqui. Porque, claro, o que diferencia uma da outra é somente a quantidade de carbonos uma da outra. Então, como que a gente vai começar a conhecer? Olha para essas estruturas. Claro que a próxima que a gente vai ver são os álcools. Os álcools, ou os alcoóis, como alguém chama, eles têm estrutura diferente dos hidrocarbonetos. Além de conter hidrogênio e carbono, ele também possui uma hidroxila, certo? Mas agora não vamos nos prender muito a essa situação dos alcoóis, não. Vamos seguir adiante. Todo carbono, toda cadeia carbônica, para você dar nome, você vai ter que seguir alguns critérios, que são prefixo, infixo e sufixo. O que seria um prefixo? Vou colocar aqui só o Pzinho para a gente identificar. P de prefixo. O prefixo que a gente vai usar nas cadeias carbônicas é a quantidade de carbonos que tem na cadeia. E para cada quantidade de carbono que tem na cadeia, tem um prefixo diferente. Certo? Por exemplo, se a cadeia tiver 1 carbono, o prefixo para um carbono é met. Eu vou disponibilizar já essa tabela para vocês. Se tiver 2 carbonos, é et, 3 é prop e por aí segue. Então aqui é a quantidade de carbonos que nós vamos ter. O infixo, claro que lá na língua portuguesa vocês devem ter aprendido que prefixo é algo que vem antes da palavra. Esse infixo é algo que fica no meio da cadeia. E o que é que fica no meio da cadeia? São as ligações químicas. E essas ligações elas vão servir justamente para você dar o nome da cadeia. Por exemplo, se for ligação simples, só tiver ligação simples entre os carbonos, como aqui é o caso, você vai sempre colocar o prefixo -an, o infixo -an. Se tiver ligação dupla, você vai colocar em. E se tiver ligação tripla, você vai colocar in. Então, aqui, o prefixo pode ser an, pode ser em, ou pode ser in. Então, aqui vamos dar nome a essas duas estruturas aqui para vocês verem. Olhando, identifique a primeira coisa, a função. É um hidrocarboneto. Só existe aqui carbono e hidrogênio. Nesse caso agora nós vamos analisar o tipo de ligação. Ligação simples, então vai ser an. Prefixo para 2 carbonos é et.
Então aqui essa primeira estrutura vai ficar aqui, et de ET. Agora vamos colocar o infixo, que o infixo vai ser an, porque só tem apenas ligação simples. E agora, para complementar, nós vamos precisar de um sufixo. Vou colocar aqui em cima o Szinho de sufixo. E no sufixo é a terminação da palavra, que nesse caso aqui a palavra, como só tem hidrocarboneto, lembra, hidrocarboneto. Então você vai fazer o quê? Acrescentar apenas um O no final da estrutura. Então aqui fica etano. Essa primeira estrutura aí é o etano. Essa mesma estrutura aqui agora eu vou fazer com ligação dupla aqui no meio, para vocês verem que muda pouca coisa. O prefixo continua sendo aqui o quê? O mesmo. Et, porque tem apenas 2 carbonos nessa estrutura. Então eu venho para cá, ó, e coloco o prefixo. A primeira coisa é o prefixo. E o prefixo de 2 é et. Et. Depois disso aqui, vamos colocar o infixo. Se for ligação simples, é an. Se for ligação dupla, é en. Então aqui vai ficar en. E agora, a terminação da palavra, que a gente vai dizer qual é a função. A função aqui, no caso, vai ser um hidrocarboneto. Então, eu acrescento apenas o Ozinho no final. Aqui é o gás etano, né? Um gás muito comum, que é emitido pela decomposição de matéria orgânica, fezes animais, de pessoas, principalmente do gado, né? E aqui também é um gás também chamado gás eteno. Muito simples, muito fácil de fazer, né? E agora, o que é que eu vou escrever para uma cadeia um pouquinho mais complexa para vocês. Lembrem que eu estou começando aqui com o básico. Eu estou mostrando as cadeias carbônicas, que são cadeias apenas cadeias normais. O que é uma cadeia normal? É uma cadeia que não tem ramificação. Vou mostrar para vocês a diferença agora. Vou apagar aqui, bem rápido, e vamos continuar. Uma cadeia normal é uma cadeia que não tem ramificação. Como que a gente sabe se ela é ramificada ou se ela é normal? Se a cadeia só tiver carbono primário ou secundário, igual a gente já viu, aqui 2 hidrogênio, aqui 2 e aqui H3. Então vejam bem, se a cadeia só tiver carbono primário,